Olá, meus amigos, você é muito bem-vindo a mais um estudo da lição. Estamos na lição de número 5 e o nosso tema desta semana é Jesus, o doador do descanso. Você está cansado, você está cansada, você está sobrecarregado, sobrecarregada. Vivemos num mundo de pecado onde o cansaço é uma realidade em nossa vida. E durante esta semana nós vamos aprender um pouco como vencer este cansaço. O pecado, desde que entrou no mundo por meio de Adão e Eva, nos trouxe esse cansaço. Deus, ele sabia que o ser humano, após milhares de anos de pecado, iria se cansar, iria ficar exausto. Por isso Deus nos antecipou e nos traz o remédio para o descanso. E é isso que nós iremos ver agora na lição desta semana. O livro de Hebreus, no capítulo 4 e o verso 9, nos tem como o verso para memorizar, que diz assim: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. O que é esse descanso sabático? O que é esse repouso sabático? Qual área da nossa vida esse repouso ele tem abrangido? E é isso que iremos ver. A lição desta semana, ela abrange 4 principais tipos de descanso que nós precisamos. 4 principais tipos de descanso que nós precisamos. E vamos lá ao primeiro. O primeiro tipo de descanso que nós precisamos é o descanso físico. O descanso físico é o descanso do nosso corpo. O nosso corpo foi uma máquina perfeita, criada por Deus, só que esta máquina, depois que o pecado entrou no mundo, precisa de um descanso. Nós vimos na história do povo de Deus no passado, que o povo de Deus passou 430 anos como escravo lá no Egito e eles estavam exaustos. Eles estavam com uma carga de trabalho muito intensa. E quando você trabalha muito, você fica exausto e você não tem tempo mais nem para Deus, nem para você, nem para a família e nem para ninguém. E era isso que estava acontecendo com o povo de Deus lá no Egito. Mas Deus prometeu libertá-lo. Deus prometeu tirá-lo da escravidão do Egito e levar para a terra prometida. Uma terra onde manava leite e mel, uma terra de muita fartura, onde todos teriam suas propriedades e não seriam mais escravos, e eles iriam desfrutar de um descanso físico. Hoje, muitas pessoas se tornaram escravos do consumismo. Muitas pessoas se tornaram escravos do cartão de crédito. Muitas pessoas se tornaram escravos do banco. Muitas pessoas se tornaram escravos desse mundo consumismo que nos consome a cada dia. E para suprir todo o nosso desejo egoísta, todo o nosso consumo, nós temos que trabalhar muitas vezes. Nós temos que ser escravo de tanto trabalhar. E nós ficamos cansados, nós ficamos exaustos. E esse nunca foi o desejo de Deus para os seus filhos fiéis. Por isso, meus amados, nós temos que lidar com sabedoria com esse assunto, porque o nosso corpo, ele precisa de um descanso. Se o meu corpo não tem descanso, uma hora a conta vai chegar, uma hora a doença vai chegar, uma hora o meu corpo vai adoecer. E nunca foi plano de Deus que nós tivéssemos um corpo doentio, que nós morrêssemos de forma tão precoce a ponto de não darmos toda a nossa energia em prol da obra de Deus. Então, esse é o primeiro tipo de descanso que Deus deseja que nós tenhamos. Usar com sabedoria a nossa vida para que nós não nos tornamos escravos, assim como foi o povo de Deus no passado. Mas, infelizmente, hoje nós temos a escravidão moderna que está nos aprisionando e essa escravidão se chama excesso de trabalho. Olha só o próximo descanso aqui que Deus deseja que nós tenhamos, é o descanso mental. O descanso mental
é um descanso que faz parte também da nossa saúde aqui nesse mundo. Infelizmente, a internet, ela tem acabado, ela tem deteriorado a nossa mente. E quando a gente fica doente na frente de um computador, na frente de um celular, na frente de uma televisão, assistindo filmes e tudo mais, a gente adoece mentalmente. Não é desejo de Deus que a nossa mente ela passe por essa doença que tem escravizado as pessoas hoje no mundo moderno, porque a nossa mente, quando adoece, o nosso corpo também ele enfraquece e a nossa visão espiritual ela fica anuviada e o Espírito Santo ele não habita no meio de um povo, num corpo cujo corpo físico e mental esteja doente. Então, meus amados, temos que tomar muito cuidado hoje com a nossa saúde mental. A nossa saúde mental ela é de extrema importância para que o Espírito Santo ele habite no nosso corpo, para que nós possamos cumprir a missão de Deus aqui na terra. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. E se nós não estivermos ligados a Deus, o Espírito Santo ele não habita num corpo que está deteriorado pelo secularismo, pelas telas anuviadas e cansadas por tudo aquilo que o mundo oferece para nos desviar a atenção de Deus. E assim, dessa forma, nós estamos neutralizando a atuação do Espírito Santo em nossa vida. E é essa a grande estratégia de Satanás, neutralizar o Espírito Santo em nossa vida por meio de todos esses meios que se colocam ao nosso redor, e dessa forma a obra do Evangelho ela não é concluída. Bem, meus amados, e o terceiro tipo de descanso que Deus nos oferece é o descanso espiritual. O descanso espiritual é um dos mais importantes descansos que nós temos que ter hoje em nossa vida. O que causa hoje uma perturbação espiritual? Existem hoje muitas pessoas que são cristãos, que estão na igreja, que querem ter uma vida de paz com Deus, mas não conseguem ter uma vida de paz com Deus. Por quê? Porque muitas vezes o pecado ele entra na vida da pessoa e a pessoa começa a ficar perturbada. A pessoa ela não tem uma paz com Deus, ela não tem um descanso, um refrigério espiritual com Deus. Então, o primeiro passo, meus amados, é eliminar todo o pecado da nossa vida. É eliminar tudo aquilo que nos causa separação entre nós e Deus. E só dessa forma nós vamos nos aproximar de Deus e ter um descanso espiritual que Deus deseja que nós tenhamos. Uma outra coisa também que nos tira a paz espiritual é quando a gente não consegue perdoar a nós, a Deus e ao nosso próximo. Então, se nós temos alguma ofensa a Deus ou ao nosso próximo, nós temos que fazê-lo isso de forma contínua, para que a gente não possa ficar com a mente perturbada, com a nossa percepção espiritual anuviada. Então, nós temos que estar em paz com o nosso próximo. E é dessa forma que nós vamos ter um descanso espiritual, ok? Então, já falei do descanso físico, mental, espiritual, mas também nós temos um quarto tipo de descanso, que é o descanso mais importante, e esse você não pode esquecer no estudo da lição desta semana. E você sabe qual é o quarto tipo de descanso? É o descanso celestial. Da mesma forma que Deus, Ele tirou os filhos de Israel lá do Egito, da escravidão do Egito, e levou com mão poderosa até a terra prometida, até a Canaã terrestre, Deus um dia Ele prometeu para nós que também nos tiraria desse mundo de pecado, da escravidão que a gente vive nesse mundo, de tudo quanto é coisa que nos tira o foco da nossa vida espiritual e que nos levaria para um descanso eterno,
para uma nova Jerusalém, para uma Canaã celestial. E esse é o nosso grande objetivo. Essa é a nossa grande meta como cristão e como filho de Deus aqui nesta terra. É nos preparar a cada dia para que um dia nós alcancemos o pleno descanso. Por mais que nós tenhamos um descanso temporário nesse mundo, mas o pecado, ele não nos dá um descanso pleno nesse mundo de pecado. O nosso descanso pleno, o nosso descanso completo, ele se dará apenas na glorificação, quando nós estivermos na nova terra, na nova Jerusalém. Aí sim, nós teremos o descanso eterno, o descanso físico, mental, espiritual. Só assim nós alcançaremos essa plenitude. Mas para isso nós temos que passar pelos outros descansos aqui nesse mundo. Embora tenhamos dificuldades para caminhar, embora tenhamos cansaço de diversas formas nesse mundo, mas Deus, ele nos promete um descanso eterno. Enquanto esse descanso não vem, não chega, nós temos que buscar o descanso temporário desse mundo. E o descanso pleno para nós encontrarmos nesse mundo só encontramos em Jesus. E tanto é que lá em Mateus 11, 28, ele disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Ele é o dono do descanso. Por isso que o nosso tema hoje foi Jesus, o doador do descanso. Só Ele pode nos dar o descanso que nós tanto precisamos nesse mundo de tanto cansado, de tanto fardo, de tanta carga. Bem, meus amados, esse foi o nosso estudo desta semana. Não esqueça, só Jesus tem o descanso completo, o descanso eterno para as nossas inquietações desse mundo. Ficamos por aqui e até semana que vem com o nosso próximo estudo, com a nossa próxima lição, ok? Então eu aguardo você, um abraço, tchau!